Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 12º vídeo, penúltimo vídeo dessa série de 13 vídeos, onde estamos estudando sobre os temas do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar sobre a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Nós estamos seguindo aqui, como falava antigamente, do livro da glória, a parte dentro do Evangelho de João. Nós vamos aprender mais sobre isso, vamos aprender no sábado como os diversos evangelistas retrataram esse momento da cruz e da ressurreição e principalmente como João retratou e o que ele tentou enfatizar para cada um de nós. Beleza, pessoal? Teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha participação e também a sua participação. Seja se inscrevendo no canal, dando seu joinha, acionando o sininho, que é muito importante, e também a sua participação através dos comentários. Isso gera um engajamento no conteúdo e faz com que a plataforma divulgue o conteúdo para todo mundo de forma bastante orgânica e gratuita. Beleza, pessoal? Então, participe você também. Então, chega de introdução e vamos para a lição. Pessoal, um momento mais do que especial, é o momento de nós conferirmos aqui as Olimpíadas dos comentários, os 3 primeiros que estão no pódio. E no último vídeo, os 3 primeiros foram a Valdenice Martins Cerqueira, a Flávia Gariani, minha esposa, ao nepotismo, e também, quem mais? E a Beth Souza, de São Paulo. É isso aí. Eles falaram o seguinte, a Valdenice trouxe assim: queridos irmãos entrelinheiros, estamos na reta final do trimestre de 2024. Eu sou aqui Valdenice Martins Cerqueira, de Presidente Prudente, São Paulo. Valeu, Valdenice. É isso aí. Deixe de onde você é, deixe seu nome completo para receber também um alô completo. A minha esposa querida Gariane Flávia, que é o login dela, deixou só os corações, ela não consegue digitar lá. E a Beth Souza deixou assim: será que cheguei a tempo para participar do pódio? Amo vocês, entrelinheiros. Chegou sim, Beth. Você é a terceira a comentar aqui, está no pódio sim. Mas além dos 3, temos aqui o Genésio Mioto. Oi, pessoal, já está quase no final de um trimestre, de um ano. Essa lição foi maravilhosa. Bom estudo a todos. Crispim Elcio, feliz sábado. É isso aí, Crispim, feliz sábado. Joivaldo dos Santos. Oi, irmãos, como estão vocês? Graças a Deus estamos bem, Joivaldo. Valeu. Estou feliz, pois assisti o sermão do Alexandre e gostei muito. Curti e compartilhei. É isso aí, temos a lição. O sermão, já está para sair o segundo sermão, pessoal. Esse vai ser o sermão do Lúcio, meu. A Beth Souza volta para dizer assim: voltando agora, depois de ter ido até as figurinhas, até os desenhistas conseguiram imprimir a alma de vocês. Amei todos os comentários, porém, me impressionou mais o que o Lúcio apresentou sobre conhecer a divindade. Será que conhecemos de fato? Será que o conhecemos intimamente? No início de 2024, ouvindo sobre as virgens loucas, entendi que a pior coisa que poderia ouvir de Jesus seria: nunca te conheci, não te conheço. Sei que Deus conhece a todos. Então, no caso das virgens, eram elas que não o conheciam. Daí, decidi ler mais sobre Jesus para não ouvir aquelas palavras tristes e sem chance de reparo. Optei por ler um livro por mês sobre Jesus. Em novembro, eu li o 11º, que foi o Insuperável Jesus. Lá eu aprendi que quem me mostra e me faz conhecê-lo é o Espírito Santo. Então, para 2025, seguirei tendo sobre o Consolador aquele que faz com que eu não fique órfão. Eu já comecei nesse mês lendo O Batismo do Espírito Santo, que é o próximo livro. Então, povo de Deus, bora conhecê-lo, com letras maiúsculas, E o Marcos André deixa um alô, Que comentário maravilhoso. Parabéns pela sua atitude, Beth. Deus te abençoe. Conhecer Jesus é tudo. Outro título do outro livro. Canal Lições Fortes da Bíblia, que é o Jorge e a Carmen, se eu não me engano. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, bom e abençoado estudo a todos. Edilza Nascimento, vídeo curtido, comentado e compartilhado, bom sábado a todos, boa semana a todos, é isso aí, Edilza. A Saskia Câmara, oi Saskia, que bom tê-la aqui sempre. Feliz sábado, mando um abraço para os irmãos aí dos States. Em Graças Casimiro Canducha,
Que boa pergunta! Conhecer Deus é muito importante na vida de um cristão. Pergunta para reflexão individualmente, viu? Conhecer é muito mais do que tudo que nós vimos. É colocar Deus em primeiro lugar, é ter um relacionamento com Ele, é fazer a vontade dEle, é ser humilde, é muito mais que eu nem consigo descrever este grande amor incondicional, que faz tudo para nos alcançar. Amém. Legal, hein? Graças, Casimiro. Obrigado pelo seu alô semanal aqui. Temos também aqui o Pedro Virgínio. Olha, Pedro Virgínio participando aqui. Que legal! Olá, moçada do Entre Linhas, sou professor há mais de 25 anos da Escola Sabatina. Aqui na minha época não tínhamos tantos bons comentaristas, né, como hoje nós temos, ou tantos comentários como hoje nós temos. Deus abençoe vocês. Eu sou aqui de União dos Palmares, Alagoas, ou Quilombo dos Palmares, né? Alagoas, ele deixou as duas alternativas. Alagoas, chega de comentário, vamos para a lição. É isso aí, Pedro Virgínio, um abraço aí para os nossos amigos de Alagoas, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e mais do que estudar, conhecer o Deus da palavra, né? Isso é mais importante ainda. Esmeralda Viana, minha sogra, mais um nepotismo aqui no canal. Vamos para mais uma lição que está cada vez melhor e obrigado pela explicação de vocês. Valeu, sogrinha. Que bom que você está de volta, visitando a irmã. Pedimos oração para a tia da minha esposa, né? A irmã da Dona Esmeralda, que está internada, fiquei sabendo. Que Deus cuide dela, Dona Arminda, que ela receba de Deus nesses momentos difíceis da vida, né? O alento, a esperança que só Deus pode dar. Então nós, como familiares, amigos e entrelinheiros, oremos aí pela Dona Arminda. Gilvanete Tito, de Floriano, no Piauí, deixa assim: desejo uma feliz semana a todos, que Deus abençoe nossas vidas e que podemos colocar em prática tudo que nós aprendemos na lição da Escola Sabatina. É isso aí, Gilvanete. Sem pôr em prática é um aprendizado vazio, né? Um aprendizado teórico, mas que não muda a nossa vida. Obrigado aí, principalmente por colocar aqui, ó, Floriano, Piauí. Tá chegando lá na pontinha do mapa, é isso aí. Temos aqui também a Clau Gomes, fui até as figurinhas. A Clau, não, perdoe-me, deixa eu só ver a figurinha aqui. Ah, Clau, isso mesmo. Clau Gomes, valeu, Clau, pela... Chegar até as figurinhas significa que assistiu o vídeo inteiro, curte mesmo todo o conteúdo. José Facenso, oiê, quarteto de 3, vou começar com volta de novo, Ricardo. Fui até as figurinhas do quarteto de 3 e para desejar uma boa semana renovada de bênçãos e todos aqui nos entrelinhenses deste canal que estudam a Escola Sabatina. Fiquemos todos com a graça e a paz do nosso amoroso intercessor Jesus Cristo. Até o próximo estudo. Chegamos aqui no estudo 12. Obrigado, Josefa, pela companhia. Temos aqui também João Cavaco. João Cavaco, sentia sua falta, João Cavaco. O João Cavaco não, quer dizer, não deu tempo de eu ler o comentário dele do último vídeo, né? Ele traz aqui, ó, 12 teses sobre as relações da Trindade na salvação do ser humano descrito no Evangelho de João. E as 12 teses são as seguintes: o que se rejeita de Deus, só Deus reconcilia e cria definitivamente de novo. Segunda, Deus cria sempre para a eternidade, incluindo o ser humano em Cristo, mesmo que haja necessidade de segunda, definitiva e única segunda oportunidade para a salvação do ser humano. Terceiro, Deus é eternamente e absolutamente triuno. Quarto, o ser humano deve e devia ter questionado tudo e a todos para aprofundar a relação. A criação é uma relação dinâmica e nunca uma posição estática. 5. A salvação não é um ato único do Pai, mas é o ato de Deus triuno, inclusive o ser humano em Cristo. Sexto, a identidade é uma coisa diferente da personalidade, incluindo o eu que escolhe ou não a Deus agora, mas na eternidade. Na eternidade, o eu só escolherá continuamente, só em liberdade, todas as palavras do caráter ou dos mandamentos de Deus. Sétimo, o que são as relações espirituais na diversidade das decisões, quereres e vontades? O que são diferenças e desigualdades? Muito simples. As relações são diferenciais ou diversas, mas sem desigualdade.
Como é possível? Não se aceitam desigualdade, mas a diversidade só existe se as decisões ou diferenças constroem um objetivo comum, que é Cristo. Nunca se põe a Cristo fora das diferenças. E outra, há as declarações de Cristo como Deus e há as solicitações de Cristo como ser humano. Oitavo, a ação do Espírito Santo é principalmente de aconselhar, transformar e vencer com Deus. O grande erro do crente português pensa mais no seu fado e não nos benefícios das oportunidades e nas suas igrejas. 9. João 17 não é um cheque de separação, mas é sim a garantia de diferenciar constantemente o crente no dia a dia do mundo, com o objetivo de testemunhar o amor, seja de que tipo for, desde o provindo de Cristo e a glorificar a Deus. A verdade, a vida que formará a unidade com Deus e os seres humanos que também aceitam a Cristo. 10. Conhecer a Deus. Quando se conhece a Deus, conhece-se a Deus, a si próprio, aos outros e ao universo sem limites pela eternidade. É vantajoso? Muito, e o apóstolo Paulo garante que conhecemos como meninos, mas Deus quer a plenitude do conhecimento, que só se consegue quando Cristo é internalizado, vivido e testemunhado pelo Espírito Santo. É um passo do ser em Deus por Cristo e vice-versa. E o 11º ainda, em suma, a verdade é uma vida eterna de aprofundamento do conhecimento, mas só se consegue com amor e vida de Cristo, de oportunidade do Deus triuno. E o último, 12, que oportunidades aproveitamos? Ou será que ainda se pensa que fazemos as oportunidades sem Deus? Pois é. Onde está Cristo na nossa vida? Espera-se que se tenha aprendido com a primeira pergunta feita por Deus após a entrada do pecado na criação. Onde estás? A segunda pergunta é também importante. Para onde te diriges? Com que objetivos? E já agora a terceira pergunta, com que recursos de Deus se consegue chegar aos objetivos? Todas essas perguntas Deus em Cristo já fez ao ser humano para que a façamos de forma semelhante a Deus triuno. Estás à espera do que questionar e aproveitar as oportunidades de Deus em Cristo pelo Espírito Santo? João Cavaco, Lisboa, União Europeia em guerra. E o mundo inteiro em guerra, né? Lido aí o comentário na íntegra, pessoal, das 12 teses sobre as relações da Trindade na salvação do mundo. É isso aí. Continuando aqui os comentários, Cristina Aguieiras, só pegar o nome certinho, isso mesmo? Cristina Aguieiras. Gosto muito de estudar com vocês. Deus os abençoe. É isso aí. Tem também aqui a Leila Glorimar. A Leila Glorimar abre o coração aqui, pessoal. Ela fala assim: bom demais, vocês são maravilhosos. Toda semana eu mando mensagem e vocês reagem como se eu não existisse. Estou muito triste. Não, Leila. É porque às vezes você manda logo depois. Hoje eu estou gravando na sexta-feira. Por causa de atrasei da quarta, quinta, muitos compromissos, cantata de Natal e tudo mais. E aqui, estamos lendo um comentário da Leila Glorimar. Que você sinta-se abraçada aí pela família Entre Linhas e que você é muito importante, mesmo que a gente não lê o comentário às vezes aqui ao vivo, mas só o fato de você comentar, com certeza seus amigos, suas amigas ao redor estão recebendo aí as sugestões do vídeo. Então, obrigado por ter comentado e obrigado também por ter aberto o coração aí. E ela mandou coração e dá risada, é isso aí. Adriana Kuhn, olá jovens e simpáticos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e também o Ricardo voltará. Lição estudada, Lúcio, sou de Ijuí, Rio Grande do Sul. Eu não ia lembrar nunca, imagine. Não tem como lembrar não, Adriano. Ijuí, talvez se você colocar umas 20 vezes eu consigo gravar na minha memória definitiva. Sou de Ijuí, Rio Grande do Sul. Graças a Deus que precisamos do Espírito Santo deixa eu só ler direito. Graças a Deus, quando precisarmos, o Espírito Santo nos ajudará a lembrar de tudo que é importante e necessário, porque não podemos confiar em nossa memória, exatamente, nem na minha. Fiquem com Deus, um abraço carinhoso, hashtag fui até as figurinhas no final e na música, hashtag volta Ricardo, não se forma quarteto com 3 e hashtag sempre orando por todos da nossa querida família Entre Linhas. É isso aí, vamos orar, Adriana, mais um nominho em oração aí, a tia, minha tia, né, também que é de família. E um abraço pro pessoal então de Ijuí, Rio Grande do Sul. Eu vou, acho que em Itajaí, mas é Santa Catarina, não é Ijuí.
Vamos ver se dá certo de ir visitar um pastor querido. Regiane Alves. Ei, Regiane. Olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz semana também, Regiane, pela sua companhia. Não consegui o pódio, mas estou aqui estudando a lição junto com vocês. Deixou aqui o hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado. Fui até as figurinhas. Muito obrigado, irmãos, por toda a dedicação de vocês à obra do Senhor. Valeu, Regiane Alves, pelo carinho. É muito bom ler os comentários de vocês, mas ainda tem os últimos dois aqui. Tem da Madalena, esse aqui, Madalena Sabina. Só ler o nome certinho, porque senão, isso mesmo, Madalena Sabina. Obrigada pelos ensinamentos, meninos. Valeu, Madalena. Madalena de vez em quando comenta, né? Não é, minha memória falha, tá lembrando da Madalena Sabina, pelo menos. E o Carlos Simões. Obrigado, irmãos, pelo estudo da Palavra de Deus, sempre aprendendo com vocês. Deus abençoe grandemente. Ufa, graças a Deus, pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pelos comentários. Eu gosto muito dessa parte, hoje é sexta-feira, então deu bastante comentários, né, da lição anterior. Mas vamos ao que interessa, pessoal. Os comentários é só para aquecer um pouquinho aqui, estreitar a amizade, a irmandade daqueles que, como nós, gostamos de estudar a Palavra de Deus. Então é bom sentir que nós não nos sentimos sozinhos, viu? Então vamos orar a Deus agora para que possamos adentrar nesse tema, né, sobre a hora da glória. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque nos deste tão belas condições de estarmos aqui falando e gravando ainda esses vídeos e lançando na plataforma, na internet, muita gente entrando em contato, ó Pai, com a Tua Palavra, Senhor. Por esses continentes todos, apesar dessas crises, das guerras, de tantas coisas que têm acontecido, o Senhor tem guardado o remanescente para que possamos realmente cumprir também com a missão, Senhor. Continue nos motivando, continue usando aqui agora o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte, para que a palavra seja efetiva em nossas vidas, Senhor. E também cuide, ó Pai, daqueles que estão precisando, dos doentinhos, desanimados na fé, às vezes meio bastante desviados até da fé, que o Senhor possa estar com eles também, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, chega, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação estar aqui para partilharmos da lição da Escola Sabatina. Lição de número 12, quase Natal, quase chegando no final de ano. Faltam aí mais alguns dias para o término do ano, mais uma lição para o término do trimestre. E nessa lição a gente chega no ápice da história que a gente tem estudado no livro de João, que é a entronização de Jesus. Uma entronização que vem recheada de ironia, porque ela não acontece num trono de glória, mas ela acontece numa cruz de vergonha e desonra aos olhos humanos, mas de glória diante do universo, porque manifesta pureza, a perfeição do caráter amoroso e bondoso de Deus. O título da lição de número 12, né, é a hora da glória, a cruz e a ressurreição. E o autor da lição vai apontar constantemente para a ironia, que é uma constante do texto de João. A ironia, o jogo de contrários aqui, em que algo que deveria representar uma coisa representa outra, um lugar de onde se espera um comportamento ou algo, se tem outro. O verso para memorizar, ele está lá em João, capítulo 18, verso 37, que é um verso que vai ser explorado ainda na lição de domingo, por isso não vou explorar muito aqui no sábado. Diz assim: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Só para a gente já antecipar e se lembrar, né, em que contexto é feito esse diálogo, né? Jesus tinha passado por Anás e Caifás, Pedro já tinha negado Jesus, Jesus já tinha sido açoitado, e Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos, que era o governador romano da região da Judéia. A gente estudou já em lição passada, né, qual que era o tamanho da Judéia, que a Judéia ela abrangia a região de Judá, abrangia a região onde hoje fica a faixa de Gaza,
abrangia inclusive a região mais ao norte, que na época era chamada Samaria, né? E Pilatos era o governador romano desse território. Esse território ele tinha sido território do reinado de Herodes o Grande, só que Herodes morre, o território é dividido entre seus filhos. A parte norte, né, lá da Galileia, vai para outro Herodes, e a parte da Judéia, ela vai cair sob o governo direto romano. A Judéia ela não tinha um governador judeu, mas ela tinha um governador romano, que no período de Jesus tratava-se aqui de Pôncio Pilatos. E era fundamental que Jesus fosse levado até Pôncio Pilatos, para os sacerdotes, né? Porque os judeus não tinham autoridade de exercer a pena capital no território da Judéia, que estava sob o governo romano. Os judeus tinham autonomia para julgar questões da sua fé, eles tinham autonomia para julgar cidadãos judeus, não romanos, só que os judeus não podiam executar a pena capital, não podiam executar a pena de morte. E por isso era tão importante para os sacerdotes que Jesus fosse levado até Pôncio Pilatos nessa ocasião. A lição de sábado ainda ela vem trazendo aqui alguns comparativos entre os diferentes evangelhos, dizendo que cada evangelho tem uma centralidade, uma questão central. E essa centralidade ela se reflete na forma como cada evangelho vai descrever a cena da crucifixão de Jesus. Então Mateus enfatizaria o cumprimento das Escrituras, as profecias, né? Marcos destaca paralelos entre o batismo de Jesus e a cruz. Lucas ele vai destacar a cruz enquanto uma fonte de cura e de salvação, inclusive com a redenção do ladrão na cruz, né, o autor da lição traz. E João vai fazer um jogo de ironia aqui. Jesus reverte, né, aquele momento de vergonha e que aparentemente seria uma derrota para o Jesus diante do diabo, uma vitória. Um momento de vergonha, que seria a morte na cruz, um momento de glorificação e de entronização. Então, João vai destacar a cruz como o ápice de uma caminhada que foi mais longa. Vamos lembrar, né, das lições passadas, em que a gente viu primeiro questionando, né, quem é Jesus, e aí Jesus retratando-se finalmente como Filho de Deus, como Verbo encarnado. Essa ideia que já está presente lá na abertura do livro de João, né, vai sendo revelada paulatinamente aos discípulos. Os discípulos entendem Jesus como Messias, depois eles entendem que esse Messias é o Filho de Deus, é Deus. E agora Jesus vai caminhando cada vez mais próximo para o auge, né, da sua missão aqui. Ele é levado primeiro para Jerusalém, e ele entra em Jerusalém numa glória, né, montado em jumentinho, na cena de ramos, né, do pessoal colocando ramos de palmeira para que Jesus passe. Só que em seguida na história nós temos Jesus caminhando para a crucifixão. E esse é também um momento de glória. Por isso uma ironia. A lição de domingo, ela vai explorar o encontro então de Jesus com Pôncio Pilatos. A gente já falou quem era Pilatos, já falamos do porquê esse encontro foi necessário. E aí Jesus vai conversar com Pilatos. Esse diálogo está apresentado ali em João 18, 33 a 38. Pilatos ele começa a conversa com Jesus perguntando, né, para Jesus: és tu o rei dos judeus? Porque essa é a acusação que os sacerdotes faziam a Jesus. Qual é o problema aqui, né? Se Jesus se afirmasse o rei dos judeus, Pôncio Pilatos entenderia que teria que executar Jesus, porque os judeus não tinham mais um rei. Havia o Herodes, só que o Herodes ele reinava sobre a Galileia, não sobre a Judéia. Então, Jesus não poderia se afirmar contrário ao domínio de Roma na Judéia.
E a resposta de Jesus, ela vem com uma outra pergunta. A resposta de Jesus é: vem de ti essa pergunta? Ou seja, é você que está querendo saber, Pilatos, ou são os sacerdotes que te falaram isso? Será que a acusação deles é verdadeira? Pilatos conhecia os sacerdotes, ele sabia o que os sacerdotes eram também, a política, a disputa por poder que havia dentro dos membros do Sinédrio. Pilatos precisava lidar com isso. E aí Pilatos responde a Jesus de uma forma que é compatível com o governador romano, né? Não podemos analisar essa cena sem entender o que era Jesus para Pilatos. Para Pilatos, Jesus era um incivilizado. Jesus era um cidadão, não era de segunda, era de terceira, de quarta categoria, porque Jesus não era um cidadão romano, mas Jesus não era um nativo romano, e nem um judeu de destaque Jesus era. Então Pilatos, ele olha para Jesus com desprezo e ele olha para os judeus com desprezo. Então quando Pilatos fala, sou eu judeu? Para saber das brigas, das picuinhas de vocês, Pilatos está falando assim, olha, as briguinhas de vocês não me interessam, a sua vida não me interessa, da mesma forma que a vida dos sacerdotes não me interessa, da mesma forma que essa província não me interessa. Então, a reação de Pilatos aqui é uma reação de desqualificação de Jesus e desqualificação dos sacerdotes e desqualificação de todos os judeus. E aí Pilatos responde, sou eu judeu? O agente que te entregou para mim. Ou seja, os outros judeus que te entregaram para mim que estão querendo que eu te mate. O que você fez? Qual que é o seu crime? Pilatos pergunta para Jesus. É interessante que nesse momento eles estão aqui no pretório, né? O pretório era a sede administrativa romana local. E os sacerdotes, eles não entram no pretório, porque era a véspera de Páscoa, e se eles entrassem, eles se contaminariam, porque eles estariam no teto do romano, e eles não poderiam participar da Páscoa. Então, nenhum sacerdote quis entrar no pretório. É por isso que Jesus teve essa conversa aqui, em particular com o Pilatos, senão Jesus não teria essa conversa, porque os sacerdotes estariam ali. O que você fez? Pilatos pergunta para Jesus. E aí Jesus vai explicar para ele, meu reino não é daqui. O meu reino não é desse mundo, meu reino não é daqui, eu não estou disputando com Roma. Pilatos vai entender daí que a questão dele com os fariseus era uma questão religiosa, era uma questão doutrinária, era uma questão judaica. Não ameaçava o governo romano. Logo, não era um problema para Pilatos. Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos não sente necessidade de matar Jesus porque ele não se sente ameaçado por Jesus, porque ele olha para Jesus e não vê ali um perigo. Ele vê mais um líder espiritual, líder religioso dos judeus, e os outros judeus estão querendo matar ele. Então, nessa situação aí, Pilatos vê Jesus como mais um. Só que é um mais um complicado, é um mais um que tem algo de diferente, que tem um olhar diferente, que tem uma história que é mais ampla, né? E segue a cena com o texto do verso para memorizar. Pilatos pergunta para Jesus, então você é o rei? Jesus responde, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Ou seja, qual é a finalidade do meu nascimento? A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos vai responder com uma ironia ou com uma expressão de desqualificação, o que é a verdade? Qual verdade? Que verdade? O que é a verdade? Só que ele não fica para se encontrar com a verdade, ele sai e vai conversar com os sacerdotes. E aí a gente chega na lição de segunda. Eis o homem. Pilatos sai, conversa com os sacerdotes, volta depois para conversar com Jesus novamente. Mas enquanto ele está com os sacerdotes, a multidão ali diante, Pilatos decide que vai tentar salvar Jesus. Ele não quer o sangue de Jesus sobre si, sobre suas mãos e sobre sua cabeça. Então Pilatos vai sugerir ao povo, quem vocês preferem? Por ser Páscoa, um preso costuma ser libertado. Vocês preferem que eu liberte Barrabás, que é um salteador, ou vocês preferem que eu liberte a Jesus?
Interessante o nome Barrabás aqui. Barrabás vem de Barabas, que quer dizer o filho do pai. Então, o filho do pai, Barrabás, é solto para que o filho do pai, celestial, Jesus Cristo, morra em seu lugar. Eu não consigo ler o Barrabás aqui sabendo que significa filho do pai, sem pensar na ironia que tem dois filhos do pai aqui. O filho do pai humano, Barrabás, e o filho do pai divino, Jesus, que falou muitas vezes referindo a Deus como o pai. A ironia aqui do texto, né? Então morre o filho de Deus para que o filho do homem possa sobreviver. Eu não consigo deixar de olhar nesse texto para a cena de Abraão e Isaac, quando o cordeiro morre para que o filho do pai, Abraão, possa sobreviver. O povo prefere Barrabás, o povo escolhe o caminho da violência, o povo escolhe o caminho da postura sedição contra os romanos, e essa postura do povo de optar pela violência vai levar o povo no final à destruição de Jerusalém pelos romanos alguns anos depois. Jesus é açoitado, é coroado com uma coroa de espinhos, é vestido de púrpura com um manto que imitava vestes reais. Os soldados saúdam ele, ave rei dos judeus, salve rei dos judeus. Mas depois de toda essa cena de humilhação pública, Pilatos mais uma vez fala diante dos sacerdotes: eu não acho nele crime algum. Irônico que o justo morra para salvar o criminoso. Irônico que o pagão romano seja mais justo do que os sacerdotes judeus e os membros do Sinédrio. Irônico que o romano tente salvar o judeu, dos judeus. Que o governador romano tente salvar o rei dos judeus, de fato. E de direito, né? Não de fato, mas de direito. E a cena que se segue é uma cena ainda mais irônica e trágica. Porque os sacerdotes, eles chegam diante de Pilatos e dizem assim: olha, ele afirmou que era o Filho de Deus. E isso é um crime inaceitável para os judeus. Ele afirmou que ele é o rei dos judeus. E os judeus só têm um rei, que é César. Os sacerdotes dizem isso. Os judeus só têm um rei, que é César. Todo o orgulho da nação judaica, toda a aspiração de independência, toda a aspiração nacionalista, ela cai por terra diante do desejo, do afã maligno e satânico de matar Jesus. E aí os sacerdotes falam para Pilatos: olha, se você não matar Jesus, você é inimigo de César. E agora Pilatos não tem como manter o seu status e o seu poder sem matar Jesus. Porque César, ele não aceitaria jamais que um homem se dissesse filho de Deus, porque o filho de Deus era só César, o imperador romano. César não poderia aceitar que alguém se dissesse filho de Deus, porque esse alguém seria uma oposição à autoridade de César. Mesmo que não fosse uma oposição com poder para atacar Roma, a negação conceitual da divindade de César e a assunção do papel de Cristo como o Filho de Deus, como divindade, ela seria um anátema para o pensamento romano. Seria um desrespeito muito grande. E aqui os sacerdotes usam a autoridade de César para coagir um romano a matar um judeu. É um conjunto de ironias, né? Uma boneca russa de ironias. O resultado é que Jesus é entregue para ser crucificado. Mas essa cena não vai ser estudada agora comigo na direção do estudo. Vocês vão seguir na lição de terça-feira com Marcos André. A gente se vê na lição da semana que vem. Meu abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, a você que nos recebe na sua casa semanalmente. Por isso que eu digo que nós somos a família Entre Linhas. Afinal, você abre a sua casa para juntos estudarmos a palavra de Deus.
Agora vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos com o Lúcio e com o Alexandre, na parte de terça-feira, que tem o título Está Consumado. Essas são palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus na cruz, segundo o Evangelho de João. O autor começa aqui nos lembrando daquela inscrição feita por Pilatos, colocada sobre a cabeça de Jesus, pregada na cruz, uma inscrição feita em 3 línguas, latim, grego e hebraico, e dizia: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. O autor destaca aqui que, por incrível que pareça, essa inscrição que foi feita em tom de zombaria era um poderoso testemunho da verdade. Ali estava realmente o Rei dos Judeus, não só o Rei dos Judeus, mas o Rei de todo o mundo. Um poder mais alto que Pilatos ou que os judeus que estavam ali dirigia a colocação daquela inscrição acima de Jesus. No propósito divino, ela deveria despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Então havia um propósito para aquela inscrição e por isso João narrou esse evento, por isso João destacou esse evento no seu evangelho. A pergunta aqui que o autor nos deixa: que cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu junto à cruz? Bom, estava Maria, mãe de Jesus, junto com as outras Marias, e João, o discípulo amado, estava junto. Então, ao pé da cruz, ele permaneceu, João, com as mulheres, e Jesus, então, disse para João: eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. E a partir daquele momento, João levou Maria para casa. Maria provavelmente já era viúva, porque uma viúva, naquela época, ela ficava desamparada, não é como hoje, que pode recorrer a outros meios. Então, João passa a cuidar de Maria a partir daquele momento, já que Jesus era o seu filho mais velho e ele que tinha esse papel. Jesus, então, após a sua morte, não poderia mais cumprir pessoalmente esse papel. E aí, na continuidade desses eventos, em João, no capítulo 19, versos 28 a 30, o que significam as palavras de Jesus, as palavras que Jesus disse antes de morrer. Ele disse: está consumado. E o autor diz assim: o verbo teleor, que significa terminar, completar, executar, que ocorre no verso 28, quando ele diz que tudo já estava consumado, é o mesmo verbo usado no versículo 30, quando Jesus também diz: está consumado. Então, essas palavras que foram utilizadas por Jesus, né, essa palavra está consumado, que foi utilizada por Jesus, ela tem relação com a oração de Jesus no capítulo 17, verso 4. Jesus disse: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste. E agora, na cruz, ele diz: está consumado, ou seja, a obra que foi confiada a Jesus, a obra de salvação, ela foi consumada quando Jesus, então, morreu na cruz do Calvário. Essa obra é a obra de pagamento. Essa palavra que é utilizada aqui, ela também era utilizada para dar recibo de pagamento. Quando alguém tinha uma dívida e pagava por essa dívida, ele recebia um comprovante de pagamento que vinha com essa palavra: está consumado. Então, Jesus ali está dizendo: está consumado, está pago aquilo que eu deveria fazer. E o que significa isso? O autor pergunta: o que significa e como isso se aplica à nossa vida? A dívida foi paga. O salário do pecado é a morte. A morte de Jesus pagou a nossa dívida. E isso é maravilhoso. Nós hoje temos acesso ao Pai porque Jesus cumpriu a sua parte, pagou a nossa dívida. Isso nos dá, então, direito à salvação. Na parte de quarta-feira, nós temos o título O túmulo está vazio. E o autor pergunta: qual a relevância para nós do que está relatado em João, no capítulo 20, de 1 a 7. Ele destaca aqui, em primeiro lugar, o fato de que Jesus morreu na sexta-feira, no finalzinho da sexta-feira, ou seja, já se aproximava o horário do sábado, visto que quando anoitece já é sábado, após o pôr do sol, já é sábado, segundo a Bíblia.
E os seus discípulos, por mais que amassem a Jesus, eles não deram continuidade ao tratamento, ao serviço funerário que deveria ser executado para um sepultamento. Então, eles guardaram o sábado. No momento em que o sábado começou, eles se recolheram e não foram ao túmulo no dia de sábado. Então, depois do sábado, as mulheres compraram as especiarias para preparar então o serviço funerário e foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Então, o primeiro aspecto aqui é que, mesmo após a morte de Jesus, elas guardaram o sábado. A Bíblia declara isso com todas as letras. E, em seguida, Maria Madalena chegou cedo ao túmulo e ela correu e viu então que o túmulo estava vazio e logo correu para comunicar isso aos demais discípulos. Aí, então, Pedro e João foram ao túmulo. Os dois foram correndo, mas João conseguiu correr ainda mais do que Pedro. Aí João, no capítulo 20, dos versos 7 a 10, relatam que João viu o lenço que cobriu o rosto de Jesus. E por que era importante o fato de que eles estavam dobrados, esses lenços, esses lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam dobrados? Então, o autor destaca aqui que existia uma possibilidade de que o túmulo de Jesus pudesse ter sido saqueado. Existiam saqueadores de túmulos, né? No entanto, o autor diz aqui que isso parecia impossível, primeiro pelo fato de que o túmulo estava sendo guardado por uma escolta. Isso foi um pedido feito pelos judeus, né? Isso tornava impossível o roubo, tornava pelo menos inviável o roubo. Ladrões de túmulo normalmente roubam objetos de valor e não corpos, não um defunto, né? Não entra para roubar um corpo. E o terceiro ponto: ladrões de túmulo costumam agir com pressa e não se preocupam em dobrar as vestes funerárias. Então, quando João viu o lenço dobrado, ele entendeu que aquela cena não era uma cena de roubo de túmulo, simplesmente ninguém tinha invadido o túmulo para roubar. Eu recomendo que você leia no livro Desejado de Todas as Nações o comentário sobre essa cena. É dito ali que o fato de que Jesus se levantou, tomou aqueles lenços, aqueles lençóis que cobriam o seu corpo e os dobrou de maneira meticulosa, colocando cada um separado no seu devido lugar. Isso demonstra o cuidado que Deus tem com todas as coisas. Então, o mesmo poder e a mesma norma que é utilizada para cuidar dos grandes astros, para cuidar da órbita das galáxias e dos planetas, das estrelas no universo, ele também, com o mesmo cuidado, ele dispensa a coisas simples, como um lenço que cobria o seu rosto. E esse mesmo cuidado é dispensado também a nós. Ou seja, cuidado e perfeição é a norma do caráter divino. Ele fez aquilo porque é esse o modo de agir de Jesus. Então, ele cuida de nós assim como ele cuidou daqueles pequenos trapos e assim como ele cuida também dos grandes aspectos do universo. Eu recomendo que você leia, eu estou aqui apenas parafraseando, mas a leitura vale a pena. Parte de quinta-feira nós temos o título Jesus e Maria. No caso aqui é a outra Maria, Maria Madalena, né? João capítulo 20, versos 11 a 13, qual a situação mostra que Maria Madalena ainda não entendia o significado do túmulo vazio. Bom, ela permanecia procurando por um cadáver, né? Procurando pelo corpo de Jesus. Ela conversou ali com os anjos, conversou com o próprio Jesus, pensando que era um jardineiro, e ela questionava a respeito do corpo de Jesus. Então, Maria voltou depois que os discípulos estiveram lá e continuou procurando pelo corpo de Jesus. O autor nos pede para ler João, no capítulo 20, versos 14 a 18, o que mudou para Maria. Por que a compreensão de Maria mudou a respeito do que havia acontecido com Jesus? Jesus se aproximou de Maria, se referindo a ela da seguinte forma: mulher,
por que você está chorando? O que você procura? Então Jesus se referiu a ela pelo nome, disse Maria. E aí nesse momento ela passou a reconhecer Jesus. Ela viu que era Jesus quem estava ali, quando Jesus a chamou pelo nome. Jesus ainda insistiu que ela não deveria tocá-lo, porque ele ainda não havia subido ao Pai. Então a tarefa de Maria era contar aos discípulos que havia encontrado com Jesus já ressuscitado e que ele estava subindo para o Pai. E Maria cumpriu essa missão. Ela disse aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou todos os demais detalhes que ele havia compartilhado com ela. Ou seja, ela cumpriu a sua parte na missão. E hoje essa missão se estende a nós também. Nós também temos que pregar ao mundo um Cristo ressuscitado. Existem muitas pessoas que são simpatizantes do cristianismo, elas simpatizam com os ensinos de Jesus, elas simpatizam com as normas apresentadas pelo cristianismo, têm admiração pela pessoa de Jesus, porém não acreditam na ressurreição. A ressurreição de Jesus, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 12 a 20, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, é vã, ela não tem significado nenhum. Então a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Através da sua ressurreição ele venceu a morte, e por vencer a morte, ele tem poder para nos resgatar das garras da morte. Então, que Deus nos abençoe para que possamos continuar falando dessa missão, a missão de pregar o Evangelho, de pregar um Jesus Cristo que foi morto e ressuscitou, vencendo assim as cadeias da morte. Eu termino aqui a minha participação, agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, e nós voltamos na semana que vem para a última lição desse trimestre. Que Deus nos abençoe, até a próxima semana, e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos! Agora é comigo aqui. Vamos então às perguntas para consideração. Muito aprendizado. Valeu, Alexandre. Que bom, valeu até você. Hashtag fui até o fim. Não chegaram as figurinhas ainda, né? Mas vai chegar daqui a pouco. Vamos lá, as perguntas. Que escolhas nos ajudam a evitar os erros cometidos por Pilatos, pessoal? Que escolhas nos ajudam a evitar que, diante de um momento de crise, um momento de decisão, o nosso coração, a nossa mente acaba por decidir em manter a honra, a glória e o louvor para nós, sabe? Que atitudes que a gente pode melhorar, que escolhas, né? Eu coloco assim, que à medida que você busca menos honra, glória e louvor, e é que essa honra, que essa glória, que esse louvor seja exatamente e somente a Deus, você se torna uma pessoa mais humilde e menos alimentada por isso, sabe? O cristão não é algo que corre atrás de poder. Não significa que a gente não tem cargos importantes, que a gente não atinja posições importantes de influência. Não é isso. Deus acaba colocando, né, muitos cristãos e não cristãos nessas posições, mas independente disso, se você atinge um cargo, né, louvado seja Deus por isso. Então, que você mesmo nesse cargo, nessa posição de influência, que você saiba que nós somos pó, né? Que Deus nos ama de maneira igual, igualitária. Então, fazendo essas escolhas, penso eu que no momento de provação, no momento de crise, você não vai ter orgulho, não vai ter essa questão de posição, de você ter não, eu sou importante para a minha comunidade. Não, o importante é Deus. Saiba disso, pessoal. Eu não sei como que é seu coraçãozinho, mas se não é assim, trabalhe bastante para ser, para que não ocorra que nem Pilatos, né? Para manter a sua influência, acabou condenando o inocente. Pergunta: com base na Bíblia, por que Jesus teve que morrer em nosso lugar? Essa pergunta eu achei bastante retórica. Por que Jesus teve que morrer em nosso lugar com base na Bíblia, né, pessoal? O que eu vou ressaltar aqui, o Marcos já trouxe alguns aspectos também, a alma que pecar, esta morrerá. Né? Então, assim, a mim, a você, já está predestinado, por termos nascido em pecado, né, o esquecimento, o pó. Mas
graças a Deus, graças a Cristo Jesus, aí pela morte dele, pela morte substitutiva, o sacrifício substitutivo dele, nós podemos então, pelo sangue dele derramado, podemos então ter a esperança de um dia sermos chamados das nossas sepulturas. Vinde, amados meu Pai, vinde que é chegada a hora, né? Então, é por isso, né, que base na Bíblia é a base do pecado, pelo menos a base do plano da redenção, da cura do pecado. Qual é a relação entre as evidências, pergunta 3, entre as evidências bíblicas e as evidências históricas a respeito da ressurreição de Jesus? Quais evidências históricas confirmam a ressurreição dele? Olha, essa pergunta é complicada, não é muito minha área, né? O Alexandre poderia responder a parte histórica, mas do ponto de vista assim, das evidências bíblicas, os textos bíblicos são claros, né, sobre a questão da ressurreição, sobre no caminho para Emaús, Jesus aparece, né, e ainda fica por muitos dias. Isso eu acho interessante quando você estuda a Bíblia, né? Quando eu não estudava a Bíblia eu não tinha essa noção, né, que Jesus não é... Eu achava assim quando era criança, Jesus ressuscitou, falou um oi e subiu para o céu. Essa era, né, a ideia que eu tinha. E depois quando você estuda criança, né, adolescente, jovem, quase adulto, aí quando você estuda a palavra de Deus, você vê que não, ele ainda permaneceu aqui por mais 40 dias, ou seja, teve muito tempo, né? Muita gente testemunhou, e ó, testemunhar, o significado de testemunha é quando realmente viu alguma coisa. Isso é testemunho, não tem como, testemunho ocular, né? Testemunhou. Então assim, a Bíblia é fácil resolver isso. Já na questão de evidências históricas, né, aí nós temos que sair da Bíblia e verificar. Realmente, Jesus não é um mito, não é algo que foi criado, realmente Jesus faz parte dos livros históricos, se eu não me engano, Flávio Joséfo, são dois, que é um historiador judeu, né, ele relata nas suas obras, né, a presença de Jesus, a história de Jesus. Então Jesus, né, está registrado em muitos outros livros que não são só da Bíblia. Então há evidências. Eu não tenho, por exemplo, eu não li esses livros, não tenho esse conhecimento para passar para vocês, infelizmente, tá? Mas eu sei que já li algumas coisas, não tenho as referências aqui de cabeça, mas que realmente muitos livros históricos, e se você é especialista nessa área, ajude aí, coloca respostas nos comentários, vai ajudar muitos aqui sobre as evidências históricas a respeito da ressurreição. Beleza? Quarto, reflita sobre 1 Coríntios 15, dos versos 12 ao 20. Se aqueles que adormecem em Cristo vão imediatamente para o céu após a morte, por que sem a ressurreição de Cristo os que adormeceram em Cristo estão perdidos? Paulo confirma a verdade de que os mortos estão inconsciente até a ressurreição? Pergunta novamente retórica, né? Assim, claro, Paulo confirma e ele, novamente, ele traz a lógica do céu, né? Ou seja, se a pessoa nasce, morre, ao morrer, ocorre o julgamento, vai para o céu, vai para o inferno, como alguns credos apresentam. Ok, então quando Jesus veio a esse mundo, todos que morreram antes tinham ido para o céu, tinham ido para o inferno? Fica essa questão. E os que foram para o céu, se Jesus não ressuscitasse, então quer dizer, se Jesus fosse vencido, e aí? Quer dizer que eles estão lá no céu, eles teriam que voltar do céu e teriam que morrer de novo, sabe? Então gera uma confusão teológica e é complicado até hoje. Às vezes você vai num velório de algumas pessoas e nas falas dos velórios você vê uma confusão lá que a pessoa era boa demais e ela foi junto ao Pai, está lá junto ao Pai, mas depois no credo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio na ressurreição da carne, e aí você fica pensando, mas já está lá ou não está lá? Vai vir a ressurreição dos mortos ou não vai vir a ressurreição dos mortos? Então causa uma certa confusão, mas Paulo deixa tudo bem claro, e aí falando sobre alguns que não acreditavam em ressurreição, nem da carne, nem de Jesus, de nada, ele fala assim, se Jesus não ressuscitou, você também não vai ressuscitar no julgamento. E ele fala assim, né? Se a esperança de Cristo é somente nessa vida, eu sou um homem infeliz, sou um homem triste. É isso aí, pessoal. Então, que essas perguntas possam ser respondidas também por você e pelos seus parceiros de estudo aí na sua unidade da Escola Sabatina. E agora nós vamos então encerrar esse vídeo, mas antes vou trazer aqui o tema da última lição, 13ª lição, Epílogo, conhecendo Jesus e a sua palavra.
E aí nós vamos ver lá, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Um versinho que dá para estudar, tem sermões interessantes sobre ele. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque concluímos aqui o penúltimo estudo dessa série, Senhor. Quanto aprendizado nos acrescentou cada estudo que nós tivemos nessas semanas, Pai. Obrigado pelos temas do Evangelho de João e obrigado porque nós temos estreitado o nosso relacionamento com Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nas adversidades da vida, mesmo nas dificuldades, nas aflições, sentimos a Tua presença, sentimos a Tua direção, Senhor. Obrigado mais uma vez por ter usado aí o Marcos, o Alexandre, a mim, e por ter usado a cada um, para que nós possamos agora pegar essa palavra e disseminá-la, para que mais pessoas venham entender exatamente uma coisa tão clara que está na Bíblia, mas que as trevas têm ocultado e escurecido tanto neste mundo, Senhor. Muito obrigado, continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus oramos. Amém. Então, pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.